Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aí mais uma aula do nosso canal Física com Krause. Sou eu aqui com vocês e vamos resolver hoje problemas do livro do Moisés Nussbaum, capítulo 2. Eu vou resolver com vocês aqui as questões 2, 3, 4 e 6. São questões bastante simples, eu sei, mas que vão iniciar aí os teus estudos na área de física, seja você estudante dos cursos de engenharia, de ciências da computação, de física, qualquer curso de nível superior na qual você tem alguma disciplina que envolva física e que o professor venha te solicitar exercícios correspondentes ao livro do Moisés Nussbaum. Então vamos resolver. Eu estou aqui com o notebook ligado, Vou utilizar aqui também uma calculadorazinha para nos ajudar nos cálculos, para ficar mais dinâmico o negócio. E a questão 2 vem dizendo o seguinte, que o carro, vamos lá, questão 2. O carro pode ser acelerado partindo do repouso de 0 até 100 km por hora. Muito bem. E ele vai fazer isso no intervalo de tempo de 4 segundos. Tá certo. Beleza. E depois ele fala assim, compare a aceleração média correspondente com a aceleração da gravidade. Se a aceleração é constante, qual é a distância que ele percorre? Então ele quer que você faça uma comparação primeiro da aceleração com a da gravidade. Então primeiro vamos calcular essa aceleração, mas você já está percebendo que a velocidade ele tem km por hora e o tempo tem segundos. Então vamos transformar esses 100 km por hora, dividimos por 3,6 e encontramos aqui o equivalente a 27,78, vou dar uma arredondada aqui nessa casa, metros por segundo. Muito bem, qual é o conceito de aceleração? Então a aceleração é a rapidez com que a velocidade muda, então vamos tirar uma média dessa rapidez, vai ser ΔV sobre ΔT. Então nós vamos ter que a aceleração média vai ser 27,78 menos 0 sobre 4. Vamos dividir agora esse valor por 4. 4 divide, vai dar 6,94 metros por segundo ao quadrado. Muito bem, encontramos aqui a aceleração. Bem, quanto vale a aceleração da gravidade? Então, a gravidade aqui, ela vale 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então, nós temos que fazer uma comparação, certo? Bem, como é que a gente faz essa comparação aí? Eu preciso descobrir, qual é a relação que existe entre esse valor aqui e a gravidade. Então, ou seja, qual é o número que eu vou multiplicar pela gravidade para ter este valor aqui. Então, nós podemos colocar assim, que a aceleração média vale 6,94 metros por segundo ao quadrado e G, vamos colocar aqui, vale 9,81 metros por segundo ao quadrado. Muito bem. Vamos dividir um valor pelo outro. Então vamos colocar aqui, A sobre G vai ser igual a, vamos ver aqui, 6,94 dividido por 9,81. Então A sobre G é igual, vamos pegar a calculadora aqui, 6,94, 9,81, vamos dividir, vai dar 0,7. Então isso aqui vai dar 0,70. Ou seja, a aceleração que o carro obteve corresponde a 0,7 ou 0,70 dg. Pronto. Ou você poderia até colocar aí 0,70707, depende do número de casas, vamos colocar só duas casas depois da vírgula, então 0,70 de G. Então se você multiplicar 0,7 pela gravidade, você vai encontrar os 6,94 metros por segundo ao quadrado. Beleza, isso aí então foi o que ele pediu no primeiro momento. Depois ele pede para nós encontrarmos qual é a distância que vai ser percorrida até ele atingir os 100 km por hora. Então vamos fazer aqui do outro lado essa continha. Então vou colocar aqui a distância, vamos fazer um tracejado e vamos encontrar isso utilizando torre série. O que você acha? Então vai ficar assim, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔX. Bom, a velocidade que ele chega no final do problema é de
100 km por hora, ou seja, 27,78. 27,78 ao quadrado. Ele parte do repouso, mais 2 vezes a aceleração, que é de 6,94, vezes ΔX. Ok? Então você vai ter que ΔX é igual. Vamos fazer a continha aqui na calculadora de novo. Então vai ficar 27,78 ao quadrado, tá? Dividido por 2 e dividido por 6,94. Isso vai me dar 55,6 metros. Então, 55,6 metros. Então, encontrei a distância que ele percorre em 4 segundos até atingir a velocidade de 100 km por hora. E no início do problema nós encontramos qual foi a aceleração adquirida, né, para ele chegar aos mesmos 100 km por hora. Tá certo? Bom, então, essa foi a questão 1 resolvida, a questão 2, né, do capítulo 2 lá do Moisés. Né? Então, uma questão bastante tranquila, acho que não tem maiores dores de cabeça para resolvê-la. Vamos agora para a questão 3. Então, vamos apagar aqui, vamos para a questão 3. Então, apagamos o quadro. E vamos agora resolver então a questão 3. Então, a questão 2 já está resolvida, vou fazer um X aqui, ó. Questão 2 resolvida já. Então vamos para a questão 3, que nos diz o seguinte: um motorista percorre 10 km a 40 km por hora. Vamos colocar isso aqui. Então, ele percorre 10 km a uma velocidade de 40 km por hora. Muito bem. Os 10 km seguintes a 80 km por hora. Então ele anda mais 10 km a 80 km por hora. Muito bem. E mais 10 km a 30 km por hora. Depois ele anda de novo mais 10 km. Agora, parece que está ficando menor, né, cara? Vamos dar uma melhorada nisso aqui, né? Pronto, ó. A 30 km por hora. Pronto. Perfeito. Aí ele pergunta: qual é a velocidade média do seu percurso? Então vamos calcular a velocidade média. E depois ele pergunta, compare-a com a média aritmética das velocidades. Então, depois nós vamos comparar com a velocidade aritmética, vamos dizer assim, tá? Beleza, como é que se calcula a velocidade média? Então, a velocidade média é a distância percorrida pelo tempo. Bom, a distância nós temos, né? 10 mais 10 mais 10, então ele andou 30 km. Só que nós não temos o tempo. Então, vamos fazer um cálculo separado aqui para achar o tempo. Então, como é que a gente acha o tempo aqui? Vou fazer aqui pequenininho aqui, rapidamente. O intervalo de tempo corresponde ao quê? Corresponde à distância dividida pela velocidade média. Então, nós vamos ter que o ΔT1 foi de 10 dividido por 40. Então, vai dar 0,25 de hora. Pronto. O ΔT2 vai ser 10 dividido por 80. E vai dar 0,125 de hora. E o ΔT3 vai ser 10 dividido por 30, que vai me dar 0,33 de hora. Muito bem, então o tempo total que ele ficou andando nessa estrada, vamos somar agora, né? Então vai ficar ponto 25, ponto 125, ponto 33. Então isso vai me dar 0,705 de hora. Então a velocidade média vai me dar, então, 30,705 divide 42,55 quilômetros por hora. Aí. Certo? Então achamos aí a velocidade média, né, utilizando a forma honestamente, fazendo, né,
passo a passo, você achou o tempo que ele demorou para percorrer o primeiro caminho, depois o tempo que ele demora para percorrer o segundo caminho, depois o tempo para percorrer o terceiro caminho. Como velocidade é distância sobre tempo, então toda a distância percorrida de 30 km e o tempo total de 0,705, vamos confirmar, né? Só de novo, 0,25, somou com 0,125 e depois somou com 0,33. Tá? Então 0,705, está aqui certinho, fechou a velocidade média. Agora ele quer que você faça um cálculo da média aritmética. Então como é que você faz a média aritmética? Você soma as velocidades e divide pelo número de vezes que você somou. Então vai ficar 40 mais 80 mais 30 dividido por 3. Então a velocidade aritmética, aí, usando a média aritmética, vai te dar o quê? Então vamos lá, fazer essa conta aí. 40 mais 80, 120, mais 30, 150. Dividido por 3, isso vai me dar 50 km por hora. Então tá aí, a velocidade aritmética, 50 km por hora. Reparem que não bateu o resultado. Né? Se nós formos fazer uma comparação com a média aritmética, tá? Não dá a mesma coisa. Então fique atento, não se calcula a velocidade média, né, quando você tem vários trechos assim, fazendo médias aritméticas de velocidade. Você tem que achar a distância total percorrida, o tempo total de viagem para você ter a velocidade média de todo o trajeto percorrido pelo corpo. Ok? Então resolvemos mais uma, né? Então a questão 3 aí do capítulo 2 do Moisés também já está feita aqui por nós. Vamos fazer a questão 4 agora. Muito bem, vamos apagar aqui. Vamos fazer agora a questão 4 do livro do Moisés. Diz o seguinte: o avião a jato de grande porte precisa atingir uma velocidade de 500 km por hora para decolar. Bom, o avião a jato, para iniciar a decolagem, ele parte do zero, né? Então ele está lá taxiando, né, a pista, ele vai lá para a cabeceira da pista e de lá ele parte para fazer a sua decolagem. Tá? Então vamos ver, vamos partir de uma velocidade inicial zero e ele precisa chegar a uma velocidade final de 500 km por hora. Tá? Bom, e ele fala que o avião então desenvolve uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado para conseguir decolar. E ele pergunta para nós quanto tempo ele leva para decolar e que distância percorre na pista até a decolagem. Então ele quer saber qual é o intervalo de tempo para decolagem e qual é o tamanho da pista. Muito bem, então vamos lá, vamos começar a resolver esse problema aí também. Bem, primeiro, né, já estamos percebendo que a velocidade aqui em km por hora não está de acordo, né, com o tempo, ou com a aceleração aqui em metros por segundo ao quadrado. Então vamos transformar esse 500. Então dividimos o 500 por 3,6 e vamos ter aqui 138,8 metros por segundo. Pronto. Agora vamos utilizar a função horária da velocidade, até porque o instante inicial da decolagem, né, vai ser zero. Então a gente sabe que o T0 é zero. Então, na verdade, nós vamos estar descobrindo, né, qual é o instante que ele inicia a decolagem. Então, vamos lá, usa a função horária da velocidade. V é igual a V0 mais AT. Então, velocidade final, 138,8. A velocidade inicial é 0. A aceleração é 4. E o tempo que ele demora para decolar nós vamos descobrir. Então, o tempo vai corresponder a 138,8 dividido por 4. Então vamos utilizar aqui a calculadora novamente e nós vamos encontrar 34,72 segundos. Aí, 34,72 segundos é o tempo que ele demora para fazer a decolagem. Bom, vamos ver agora qual é a distância que ele percorre. Então vamos de novo, podemos usar o torre série, né? Então vai lá, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A
ΔX. Então a velocidade final que ele chega, 138,8, é igual a zero, mais 2 vezes a aceleração, que é 4 metros por segundo ao quadrado, vezes ΔX. Então ΔX, tinha esquecido do quadrado ali no 138, tá? Não vamos esquecer não. Então vai ficar 138,8 ao quadrado, tá? Dividido por 8. Vai dar 2.408, então aproximadamente 2.408 metros. Esse é o tamanho da pista que você precisa. Existe uma outra maneira de fazer, vamos fazer agora utilizando a função horária da posição. Olha só, qual é a forma? X é igual a x0 mais v0t mais at ao quadrado sobre 2. Bom, considerando que lá na cabeceira da pista a posição inicial é 0, considerando que ele vai partir do repouso aqui vai dar 0, então x vai ser igual a 4 vezes o tempo que ele demora para decolar, que é de 34,72 ao quadrado sobre 2. Então vamos ver quanto vai dar. Tem que dar o mesmo resultado aqui de cima, né? Senão a gente vai embora agora. Tá? Então vai ficar 34,72 elevado ao quadrado, tá? Vezes 2. Então 2.400, e deu 2.410 pelas questões dos arredondamentos aqui, né? Evidentemente quando você eleva ao quadrado aqui e você utiliza o tempo, existem mais casas decimais, mas nós estamos dentro, né, aproximadamente aqui 2.410 metros, tá? Aqui também, né, valores bastante próximos, tá valendo, né? Seria diferente se você tivesse encontrado aqui 2.500, 2.600, aqui 2.100, então, né, dentro de uma mesma casa aqui, né, nós podemos chegar no mesmo, entender que está certo. Ó, você pode até fazer aqui uma anotação científica. Ó, né, o que você teria aqui? 2,4 vezes 10 ao cubo. E aqui? 2,4 vezes 10 ao cubo. Tá? Então, está dentro aí, sem problemas. Então, não vamos embora, vamos continuar resolvendo exercícios aqui com vocês, tá certo? Então, beleza, resolvemos aí a questão 4 do livro do Moisés Nussensweig. Agora vamos resolver a questão 6. Vamos lá então. Vamos apagar aqui. E agora, resolvendo aí a questão número 6. Então veja bem, na questão 6 ele fala o seguinte: a partícula está inicialmente em repouso na origem. Olha só, ele está me dizendo que a velocidade inicial é 0 e a posição inicial também é 0. Então, ela está em repouso e está na origem. Joia. E que ela move-se durante 10 segundos em linha reta. Então, a partir do instante inicial 0 também, movendo-se até um instante 10 segundos. Tá. E faz isso com uma aceleração crescente, segundo a lei A é igual a BT. Então essa é a aceleração, né? Função da aceleração, onde T é o tempo e B é uma constante, que vale 0,5 metros por segundo ao cubo. Tá, joia? Ele pede o gráfico da velocidade da posição em função do tempo. Então, ele está pedindo para nós os gráficos, velocidade em função do tempo e da posição em função do tempo. E pede também qual é a expressão analítica V de T. Bom, aí, tranquilo, dá para a gente resolver numa boa, tá? Então, vamos ver o seguinte. Primeiro, vamos substituir o B aqui, ó. Então, nós vamos ter que a aceleração é igual a 0,5t. Pronto. Pessoal, o que é aceleração? Vai para o conceito, né? Você já aprendeu isso, né? Se não aprendeu, vamos lembrá-lo. Qual é o conceito de aceleração? É a rapidez com que a velocidade muda, ou a taxa de variação temporal com que a velocidade muda. Então, se nós estamos falando de taxa de variação, nós estamos falando de derivada. Então, olha só, a aceleração, né, é a derivada da velocidade em relação ao tempo, ou a taxa de variação temporal com que a velocidade muda. Então você vai ter que dv é igual a ADT. Bem, então nós vamos ter que a integral de dv
de 0, né? Vai 0 porque a velocidade inicial é 0, até v é igual à integral de a, que é 0,5t, dt. Pronto. Então, e o tempo, né? Então o tempo também, instante inicial é 0 e o instante final é 10. Joia. Então nós vamos ter aqui a integral de dv é v mesmo, é igual a 0,5 t ao quadrado sobre 2 de 0 a 10. Muito bem, então o que nós vamos ter? Que a velocidade é igual a 0,25 t ao quadrado indo de 0 até 10. Bom, a gente pode achar até a velocidade no instante 10. Ó. Então a velocidade no instante 10 vai ser quanto aqui? Ó? 10 ao quadrado 100, 100 vezes 0,25, então você vai ter uma velocidade de 25 metros por segundo lá no instante 10. Então vamos botar aqui, o v de 10 é de 25 metros por segundo. Mas a função da velocidade ficou o quê? Então v igual a 0,25 t ao quadrado. Pronto. Beleza. Bom, vamos agora para a função da posição. Para construir o gráfico precisa da função. Né? Então, uma função nós já temos. Agora, qual é o conceito de velocidade? Também você já aprendeu, se você não sabe, é hora de lembrar. Né? Então, a velocidade corresponde ao quê? A variação, a rapidez com que a posição muda. Ou seja, a taxa de variação temporal com que a posição muda. Então, nós estamos falando de taxa de variação, nós estamos falando de derivada. Então, olha lá, cara. Então, tu vai ter v, né? Então, é dx dt é igual a 0,25 t ao quadrado. Bem, então nós vamos ter que dx é igual a 0,25 t ao quadrado dt. Então, vamos integrar. Então, integral de dx é igual a integral de 0,25 t ao quadrado dt. Vamos integrar de 0 até x. A posição inicial é 0, está lá. E vamos integrar de 0. Agora eu vou integrar de 0 até... Bom, vamos integrar de 0 a 10. Tá? Então vai ficar x é igual a 0,25 t ao cubo sobre 3. De 0 a 10. Então a posição que ele estaria no instante 10 segundos seria, vamos fazer a continha agora aqui utilizando a calculadora. Tá? Então vai ficar 0,25, 10 ao cubo, 3 divide. Vai dar 83,3 metros. Então aqui x igual a 83,3 metros. Tá aí, x igual a 83,3 metros. Beleza? Então essa é a posição que ele estava no instante 10 segundos. Mas a função que ele estava querendo era essa daqui, ó. Tá? Vamos colocar a função aqui no cantinho aqui em cima. Já temos a da velocidade. Vamos colocar aqui a da posição. X é igual a 0,25 t ao cubo sobre 3. Pronto, tá aí. Essa é a função da posição. O que nós temos que fazer agora? Nós temos que construir um gráfico utilizando essas funções. Então, temos duas funções aqui. Vamos apagar o lado de cá, tá? Então, apagamos aqui. Opa, vamos apagar a função aí, senão a gente vai se perder. Ó. Vamos escrever logo essa função. Então, a velocidade é 0,25 t ao quadrado e a posição é igual a 0,25 t ao cubo sobre 3. Tá ok? Muito bem, agora podemos apagar o lado de cá.
Bom, olha só, vamos ter que fazer o gráfico. Então, o gráfico, né? Primeiro da velocidade. Ah, vou te dar uma dica, ó, legal. Ao invés de você ficar fazendo esse gráfico na mão aqui, como eu vou fazer, que provavelmente não vai ficar nada maravilhoso, né? Eu te aconselho a dar uma olhadinha no nosso vídeo, no vídeo anterior aí, onde a gente mostra para você como é que você usa o Graph. O Graph é um software muito bom para trabalhar, para você fazer gráficos. Você insere a função, então você vai inserir a função. Né? Só lembra que no lugar do ter, lá você vai colocar x, porque ele está trabalhando com funções de x. Então você coloca o x aqui e o gráfico vai ficar bacana. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer na mão aqui e depois eu faço aqui no computador e mostro para você como é que ficou, tá certo? Então olha só, vamos fazer aqui primeiro na mão, depois a gente faz o computador. Então vai ficar, dá valores para o tempo. Se o tempo for 0, a velocidade é 0. Se o tempo for 1, a velocidade vai ser 0,25. Eu coloco 0,25 aqui, ó. Mais um ponto aqui, ó. Se o tempo for 2, então 2 ao quadrado 4, vezes 0,25 vai dar 1. O 1 vai estar aqui em cima. Então, vem para cá, ó. E assim você vai embora fazendo a sua parábola, tá? Muito bem. A função da posição é uma função cúbica. Então você vai fazer praticamente a mesma coisa. Você vai colocar aqui x e aqui o tempo. Ó. Então vai lá, se t é 0, o x é 0. Se o t valer 1, então você vai ter 0,25 dividido por 3. 1 ao cubo 1 vezes 0,25, 0,25 dividido por 3. Então, ponto 25, 3 divide, vai dar 0,08. Então, se você tiver o tempo 1 segundo, você vai ter aqui 0,08. Aí você, ó, tá, fez aqui um ponto. Se o t for 2, coloca 2 lá, então vai lá, 2 ao cubo 8, então 8 vezes ponto 25, 3 divide, ó, vai dar 0,66, então 0,66 já está cá em cima. Ó, então vem aqui, então está aqui, vamos fazer com outra cor, então vai ficar assim, ó. Uma função cúbica, tá? Com essa aparência, tá certo? Então, esses são os dois gráficos que ele estava pedindo para você fazer, e agora eu vou fazer utilizando o Graph e você vai ver como fica bacana. E aí, pessoal, então vamos lá, né? Vamos fazer os gráficos que o problema do Moisés Wagner solicitou, e agora vamos utilizar então um software para isso, né? Vamos utilizar o Graph. O Graph vai nos ajudar a fazer dois gráficos bem melhores do que aqueles que nós fizemos lá no quadro, tá? Então, vamos ver, ó. Mais uma vez vou dar uma dica para vocês, como é que se faz, né, para construir os gráficos. Então você vai vir aqui, ó, tá? Insere uma nova função, então vai lá, ó, apareceu, pronto. Então vai ficar f de x é igual, então o nosso gráfico lá era 0,25 vezes, não vai usar t, né, porque aqui é uma função de x, então x elevado ao quadrado. Então pronto, tá lá, 0,25 vezes x ao quadrado. O argumento, como a gente não quer valores negativos para o tempo, vamos começar de 10, da outra vez no outro vídeo, demorei para descobrir isso, né, cara? Agora a gente já viu aqui, às vezes fica um tempo sem utilizar. E vamos fazer de 0 a 10, então um intervalo de tempo de 10 segundos, e vamos fazer de 1 em 1, ok? Vamos colocar aqui uma linha inteira para velocidade e na cor vermelha, uma largura aqui de 5. Pronto, então, pronto, tá aí, ó. Certo? Inclusive, ó, você pode ver agora via gráfico que naquele intervalo de tempo de 10 segundos, aquela integral que nós fizemos, ó, quando deu 10 segundos, a velocidade que apareceu, ó, opa, 25 metros por segundo. Vamos dar uma incrementada, né? Então vamos colocar aqui, ó, na hora de editar, vamos colocar nos eixos, né? No rótulo de X a gente coloca tempo e no rótulo de Y nós vamos colocar velocidade, ó. Pronto, bacana, né? Então tá aí, ó, beleza o negócio, tá certo? Bom, lembra que nós não queremos valores negativos, então vamos colocar aqui a variação do argumento de 0 até 10,
Vamos definir aqui o início do tempo, descrição da legenda. Vamos colocar uma legenda aqui para descrever isso, né? Então, velocidade versus tempo. Aí, lá em cima, lá, velocidade versus tempo, tá? E se não me engano, você ainda pode colocar um título, ó. Tá? Então, gráfico da velocidade versus tempo. Vou botar o tempo ali com letra maiúscula, tempo, ó, um negócio bacaninha. Olha lá, ó, gráfico da velocidade versus tempo. Perfeito? Então tá aí, tá, o que nós estamos trabalhando, ok? Beleza. Bom, depois que nós fizemos o gráfico da velocidade versus tempo, ele pediu também que nós fizéssemos o gráfico da posição. E a posição ficou como lá? Né? Então vai ficar 0,25 tá? vezes o x elevado ao cubo sobre 3. Aliás, vamos colocar isso em parênteses, tá? Porque agora vai aparecer uma divisão aí. Coloca um parênteses aqui, a gente não sabe o que ele pode entender, então dividido por 3. Tá aí. Ok? Então, de 0 a 10, de 1 em 1. Vamos mudar a cor, né, para ficar uma curva diferente. Então, o tracejado, e vamos fazer aqui uma cor azul. Tá? Pronto, tá aí. Olha aí o gráfico da posição. Então, vamos substituir, né? A gente está colocando o nome aqui, ó. Né? Então, a gente pode até editar isso com outro nomezinho aqui, ó. Vou botar aqui, editar eixos. Então, você tem agora o tempo. E no eixo Y, você tem velocidade e posição. Ah, você tem a velocidade e a posição aí, ó. Gráfico da velocidade e posição em função do tempo, ó. Olha lá, gráfico da velocidade e posição em função do tempo. O que mais que a gente pode colocar? Aqui é descrição, né? Velocidade e tempo. A gente pode colocar aqui no outro, na descrição, ó, posição, tempo. Posição versus tempo. Aí. Pronto, olha lá. Ó. Já está mostrando para nós. Vamos definir só um pouquinho mais, né? Para 10 segundos. Deixa eu ver se eu tenho como colocar isso aqui. Olha só. Vamos inserir aí mais umas... Vou fazer aqui um negócio bacana. Ó. Vou mostrar as grades aqui, as marcas. Ó. Tanto para o X quanto para o Y. Ó, pronto, agora ficou melhor. Ó. Né? E repara que ele vai... Lembra, ó, a posição que ele tinha chegado, né? Quando deu 10 segundos tinha sido de 25. Então vou colocar aqui de novo a velocidade, ó, de 5 em 5, os passos, ó. Pronto, né? Vai ficar aí de 5 em 5. Opa, ficou aqui no... A gente tem que entrar no eixo da... eixo aqui, pronto. No eixo Y, né? Então, automarcas não, então tira aqui, ó. Vou colocar aqui de 5 em 5, ó. Pronto, certo? Um mínimo de 0. E no eixo Y também, mínimo de 0. Pronto, olha aí, pronto. Tá aí, bacana, ó. Repara que quando você tinha um instante de 10 segundos, a velocidade era de 25 metros por segundo. Quando você estava no instante de 10 segundos, a posição, se não me engano, tinha dado de 83 metros. Tá? Então, o que está em azul é o gráfico da posição, o que está em vermelho é o gráfico da velocidade. Repara como ficou muito melhor. Né? Então, ficou bem legal. Então, você apresentar um gráfico desses fica muito mais bacana do que você fazer um negócio feito à mão. Você que seja um cara muito bem detalhista, sabe desenhar bem, né? Esteja com o tempo aí sobrando para poder fazer os gráficos bacaninho no papel, por exemplo, milimetrado. Mas se você tem aqui o software, te ajuda muito. Vou te dar mais uma dica, né? Lembrando que da outra vez eu também fiz isso. Ó, você vai salvar isso como imagem. Ó, tá? Então eu vou salvar aqui na área de trabalho, ó, como aula de exercícios.
Aliás, vamos colocar exercício 6, né? Exercício 6 do Moisés. Capítulo 2. Olha lá, ó, pronto. Tá? Vai salvar em PDF. Então, pronto, está salvo. Tá? Então, se nós formos lá na área de trabalho, você vai ver o gráfico aqui, ó. Vamos lá. Cadê ele? Aí, ó. Bacana. Perfeitinho aí o gráfico, ó. Né? Ficou bem legal. Tá? Então você consegue ver bem direitinho, bem nítido o que está acontecendo. Tá certo? Então é isso, pessoal. Valeu pela atenção. Muito obrigado. Dá uma curtida aí no nosso canal. E até mais ver, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Valeu.